Sejam muito bem-vindos ao Além da Visão. Hoje, o nosso episódio tem um sabor muito especial, de orgulho e muita ciência. Nossa conversa será com um médico que começou sua jornada aqui na Universidade Federal de Roraima. Ganhou o mundo com experiência internacional na Holanda e em um dos maiores hospitais da América Latina, o Albert Einstein. Ele é pediatra neurologista infantil pelo HC da USP, mestre em atender o desenvolvimento dos nossos pequeninos. Estamos falando do Dr. Ian Victor Rodrigues. E olha, eu vou contar, ele é filho de um amigo e irmão meu, então eu chamava de Ianzinho, mas hoje eu tenho muito orgulho, eu encho a boca, cai assim um monte de baba de chamar Dr. Ian, porque ele merece, ele é estudioso, é dedicado e é competente. Era tudo que as mães precisavam ter nesse estado tão grande, tão cheio de crianças precisando de um neuropediatra. E ele se forma na nossa Universidade Federal de Roraima, se prepara muito bem e volta. E é por isso que hoje essa conversa é emoção, é ciência. Doutor Ian, se apresente. Muito obrigado pelas palavras, Edila. Obrigado pela deferência. Eu sou Marco Xi, 100%, né? Nascido em Boa Vista, Roraima, nascido na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Tenho 32 anos, formei pela Universidade Federal de Roraima em 18. Né? Nesse intervalo, como você citou, eu estudei um ano na Holanda, né? Morei fora durante um tempo, tive essa oportunidade e fiz minha residência servi o exército no Surucucu, né? No 4º PF, no meio da selva, junto com os Yanomami. Foi uma experiência maravilhosa. Fiz pediatria em Brasília e fiz neurologia infantil na USP, né? No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E agora, depois de 7 anos longe de casa, estou voltando para morar em Boa Vista de novo, depois de um bom tempo aí. E seja muito bem-vindo, uma agenda já super cheia, viu? Porque realmente ele é muito bem preparado. E eu vou começar com a primeira pergunta que você, mamãe que está em casa aí me acompanhando, me seguindo, quer saber. Todo mundo, Ian, fala que a criança tem o seu tempo. Mas quando é que esse tempo vira um sinal de atraso, um alerta para procurar o profissional? Isso é uma excelente pergunta. E para responder, a gente se apega a pontos objetivos e subjetivos, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, falar assim, não, deixa que aquela criança siga seu próprio tempo, a gente vai ver com o tempo, isso pode ser uma conduta muito irresponsável em alguns aspectos, porque alguns atrasos que já são óbvios, eles podem ser identificados de maneira precoce e ser suscetíveis a intervenções para que não exista um atraso que comprometa o desenvolvimento da criança. E a forma objetiva de avaliar isso é através de escalas que a gente tem, né? Por exemplo, a caderneta de criança atual, né? Que toda criança que nasce em qualquer maternidade recebe, ela já tem alguns sinais de alerta que é da obrigação do médico de família e comunidade e do pediatra e de qualquer outro profissional que acompanhar, seguir e ir preenchendo aquele desenvolvimento para qualquer sinal de atraso, isso ser notificado ou receber alguma intervenção para que a gente não fique só nessa conduta passiva de que cada criança tem que esperar seu tempo. Então, qualquer sinal de atraso, o ideal é que seja feita uma avaliação com o pediatra e se o pediatra achar que tem alguma razão neurológica, ser encaminhado para o neuropediatra. A fala, com quantos anos a criança começa a falar dentro da normalidade e a partir de quanto tempo ela não falando tem que procurar o profissional? Perfeito. Antes de ter uma fala estabelecida, a criança já vocaliza, já emite alguns sons que fazem com que a gente já se preocupe, né? Então, a criança menor de 1 ano, ela já tem que fazer grunhidos, ela já tem que fazer uma lalação inicial, ela já tem que emitir alguns sons guturais, que a gente chama, né, que são sons mais primitivos. E muitas crianças que já são atrasadas, você tem essa observação de atraso dentro do 1º ano de vida, mesmo antes de formar as palavras. Então, à medida que chega-se próximo do 1º ano de vida, né, dos 12 meses, a criança começa a duplicar sílabas. Depois de duplicar sílabas, ela começa a falar 3, 4 palavras, geralmente pertencentes ao ambiente da família, né? Mamá, papá, às vezes chama o nome do cachorro, fala dar, chama água, que são coisas mais simples. E
do intervalo entre 18 meses até os 2 anos ou 2 anos e meio, esse vocabulário super restrito, ele consegue chegar a mais de 50 palavras e em um estalar de dedos chega-se a 500 palavras. Então, é uma fase de muita suscetibilidade e um momento de muita progressão. Então, uma criança de 1 ano, digamos assim, que não emite nenhum som, ou uma criança de 1 ano e meio que ainda não emite pelo menos 5 palavras fora desse ambiente, desse contexto familiar, já é uma criança que merece um sinal de alerta, pelo menos para uma suspeição inicial para algum atraso de fala. TDAH, TEA, que é o autismo, em muitas rodadas, mesmo sociais, a gente vê falar que antes não tinha esses problemas. E agora o mundo está doente. E também a gente vê assim, será que o mundo está doente? A minha pergunta. Ou será que agora nós estamos dando mais atenção para essas crianças? Explica um pouquinho sobre o TDAH e sobre o TEA. Também, quando que a gente pode ter esse alerta? Se tudo é TEA, se tudo é TDAH, ou às vezes é mesmo a criança. Antigamente a gente dizia, esse menino, hoje ninguém chama danado, mas é imperativo, e os pais batiam. Hoje, eu me preocupo por essas duas, duas coisas que são estudadas hoje com mais atenção. Então, eu queria que você desse esse alerta para os pais e explicasse para que eles possam saber como conduzir. Maravilha. Então, tem dois lados da moeda, né? Tem o lado de que, antes, fala assim, antes não tinha isso. A gente sabe que não é verdade. Se todo mundo buscar na sua memória, a gente vai encontrar, eu lembro que meu tio, que o parente de fulano tinha alguns achados e todo mundo achava que ele era um pouco diferente. Então, a gente sabe que esses transtornos, eles sempre existiram, né? A questão é, eles estão aumentando, eles são mais frequentes hoje em dia? Isso é uma dúvida honesta, né? Uma dúvida difícil de ser solucionada. Então, para responder essa sua pergunta, a gente se apega aos critérios clínicos e diagnósticos para a delimitação desses dois transtornos, né? E a gente vê que a prevalência é comum, mais comum do que se imaginava anos atrás, mas a gente não consegue falar até que ponto ela está aumentando, porque a gente não consegue saber com precisão quanto que se tinha anteriormente, né? E a gente não consegue estabelecer até então quais são os fatores de risco para esses fatores acontecerem e se eles estão mais frequentes. Vou te dar exemplos. A gente sabe, por exemplo, que para autismo tem muitos poucos fatores associados com evidência científica firme, como, por exemplo, uso de valproato na gestação, uso de algumas outras drogas anticonvulsivantes na gestação, idade paterna elevada é um dos fatores de risco conhecido, mas quando você aplica isso na população geral, isso é muito pouco para conseguir justificar todos os casos que a gente tem. Então, a gente não consegue associar, como já foi tentado, a vacinação, associar a alimentação, associar estilo de vida, comportamento específico. O autismo e o TDAH eles são transtornos muito multifatoriais. Eles têm uma base genética muito importante, né? Mas você não consegue estabelecer quais são os fatores específicos para causá-los. E o que isso redunda no final? Numa dificuldade de você estabelecer por qual motivo ele está aumentando. O que se sabe o diagnóstico hoje ele é muito mais fácil de se fazer, porque você tem mais ferramentas para identificar de forma precoce. Mas você não consegue chegar sozinho a uma causa única para identificar ele mais frequente hoje em dia. E em se tratando dos bebês, no caso dos bebês, quais são os sinais precoces num bebê? Dá para perceber? Dá para perceber, sim. Isso é uma excelente pergunta. E a tendência atualmente na neurologia infantil é se preocupar cada vez mais precoce, né? Porque, teoricamente, quanto mais cedo você identifica um sinal de atraso, maior é a vulnerabilidade, a suscetibilidade do cérebro de ser estimulado e desenvolver o mais próximo do normal. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que crianças que têm, lá na frente, vão ser identificadas como transtorno do espectro autista, elas costumam ter uma interação reduzida com a própria mãe, por exemplo. Então, são crianças que não conseguem estabelecer um contato visual muito firme com a mãe, às vezes o próprio toque, sabe quando a mãe está com a criança no colo e faz aquela voz manhosa, buscando interagir com a criança? Muitas vezes a criança ela fica com o olhar perdido, não busca o toque, como se fosse um ato, entre aspas, indiferente naquele momento. A gente sabe também que, à medida que a criança vai andando ali próximo de 1 ano, o comum é que a criança já fique bem ativa e busque outras crianças, busque outros adultos para explorar o ambiente. Quando um bebê ali próximo de 10, 11, 12 meses,
costuma ficar mais quietinho, mais isolado, não necessariamente procura interagir com as outras pessoas que estão ao redor. Sem falar no próprio atraso da fala, que eu já mencionei, que ele pode acontecer de forma precoce. Então, são alguns achados que você pode identificar antes dos 12 meses, que lá na frente vão fechar o diagnóstico. Mas isso sozinho, para fechar o diagnóstico de autismo, é muito, muito pouco. Mas já está uma suspeição. O pai, a mãe, percebendo esses achados, qual é o primeiro profissional que tem que procurar? Então, esse paciente vindo, né, da rede pública ou da rede privada, eu diria que o primeiro profissional que deve ser comunicado seria o profissional pediatra, né? Porque o pediatra, a formação pediátrica, ela tem uma base suficiente para identificar o desenvolvimento alterado, né? Ou minimamente alterado. E em casos onde a suspeição seja mais elevada ou muito elevada, ou tiver algum sinal de atraso que o pediatra não consiga saber se é uma variante da normalidade ou se é um atraso relevante, ele provavelmente vai encaminhar para o neuropediatra. Mas a minha recomendação é que a porta de entrada para esses pacientes seria através do pediatra. O que o excesso de celular faz de verdade mesmo no cérebro de uma criança? Isso também é uma pergunta muito boa. E eu sempre gosto de dar esse exemplo para as mães, para os pais e para as crianças dentro do consultório. Eu explico que uma criança saudável, ela gosta de explorar o ambiente, né? Então, ela gosta de conhecer novas texturas, novas cores, ela gosta de pintar, ela gosta de se sujar, ela gosta de conhecer novas experiências, novos gostos, novos cheiros. Então, faz parte do esperado essa exploração do ambiente ao redor. Isso é o natural. Só que para isso você precisa fazer uma busca ativa, né? A criança precisa ir até essas fontes de diversão, de entretenimento. Isso é florescer o desenvolvimento do cérebro. Já a criança que recebe, que usa muitas telas, ela, ao invés de explorar o ambiente ao redor, ela simplesmente recebe tudo de forma passiva, né? Então, ela fica com uma tela, por si só, a atividade dela já é reduzida. Então, ela está mexendo menos o corpo, ela está mexendo menos a cabeça, ela está mexendo menos os olhos. E tudo de informação, barulho, aparente textura, cores, ela está simplesmente recebendo. Ela não tem o trabalho de se movimentar e de se engajar em uma atividade externa. Então, é uma perda de oportunidades, digamos assim, né? Então, o risco de você usar a tela de forma excessiva é você diminuir a atividade e diminuir o potencial de exploração, desenvolvimento e capacidade que aquela criança tem. Sem falar no risco aditivo, né? Hoje, a gente usa como classificação de doenças o CID-10, né? E dentro do CID-11, que é o CID atualizado, já se fala de algumas variantes de uso de tela, de uso de tecnologia, de vício em jogos, como como patologia mesmo, né? Como nosologia, como problema com necessidade de tratamento específico, seja medicamentoso, ou psicoterapêutico, ou psiquiátrico, né? Você fala, por exemplo, de scroll-up addiction, né? Que é tipo adição, vício em rodar a tela para cima, né? Que é isso que a gente usa, como o TikTok, como no Instagram mesmo, de ficar esse vício de rodar a tela para cima, de ficar sempre com aqueles vídeos curtos de estímulo rápido. E isso já se mostra, já tem se mostrado estudos que levando isso para o lado da adição, do vício, né? Então, além de ter o componente de você perder a oportunidade da exploração, tem o componente de você ficar viciado naquilo. Então, certamente é um risco. A gente que trabalha na área da saúde, e principalmente quando eu estou em ambulatórios com crianças, né, e os pais levam muito no oftalmologista, a gente percebe que antigamente, né, olha aí eu contando a minha idade, mas na minha geração, quando a criança tinha um pouco mais de hiperatividade, quando a criança era mais agitada, tinha os brinquedinhos de borracha para a criança brincar, uma zoadinha e alguma coisa. Hoje, eu percebo, como assistente social também, de que a criança chora, a criança grita, a criança agitada, o que é que nós fazemos? Dá o celular e a criança é a maneira de ela se acalmar. Ela fica horas ali quando os pais querem fazer alguma coisa. Você vê vários profissionais aqui que eu não vou citar porque não veio o caso, mas a pessoa está trabalhando ou precisa ir em algum lugar que a criança ele dá o celular. Então, eu vejo que até estimulam as crianças. Hoje, a criança descobriu que se ela chorar, ela vai ganhar o Então, entretenimento, e é o celular. O que que você diria,
uma mensagem para esses pais? Então, a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria é que seja uso zero de telas até os 2 anos, né? E com tendência de revisão, isso para até 4 anos, né? De zero telas até os 4 anos. E depois disso, é muito polêmico, né? Então, tem vertentes de pesquisa que falam assim, depois de tal tempo, de tal idade, usa-se até X horas. Só que isso tudo é muito opinião meio que da cabeça. Não tem estudos falando assim, é seguro o uso de tela até X tempo para tal idade. Isso não existe, né? Então, o que se sabe é que eu tento estimular os pais, as crianças dentro do consultório a diversificar o máximo possível de estímulo, né? Então, brincadeira na praça, brincadeira na rua, é, de- é, brincadeiras de escola, brincadeira com os primos, brincadeira de faz de conta, leitura, esportes. Então, tipo, tudo isso que você puder diversificar os estímulos que uma criança pode receber, isso dar nutriente para o cérebro dela poder desenvolver de forma adequada. Então, a gente também não pode ser hipócrita, de certa forma, de falar assim, não, é impossível dar tela, porque nós vivemos numa sociedade que isso faz parte da nossa realidade hoje em dia. Também a gente não pode, né, pagar de legalista, etc. Mas o que eu sugeriria é que os pais diversificassem o máximo possível as atividades fora da tela, para a criança não tenha nem tempo de gastar muito tempo na tela, entendeu? E outra coisa que se debate muito hoje em dia é a qualidade do que é assistido, do que é visto na tela. Então, essas músicas, esses vídeos e músicas muito estimulantes, com barulho alto, com muitas cores, com movimentações repetitivas, né? Eu não sei se eu vou poder até falar do nome tem um que chama Bolo Fofo, assim, que tem no YouTube, que ele é extremamente repetitivo. Aquele pão, pão, pão de queijo. Isso para a cabeça da criança é extremamente deletério, porque é algo muito estimulante e muito repetitivo. E hoje em dia, há desenhos brincadeiras que tem para tela, para computador, para televisão, que são um pouco menos estimulantes. Então, eu sugeriria que, além de tentar reduzir o máximo, esse uso tem que ser controlado pelos pais, obviamente, por questão de segurança mesmo da criança, e também eles procurem alguma coisa que seja minimamente intelectual, diversificada, que estimule a criança a pensar, coisas de cálculo, de montar, e que não sejam tão estimulantes em questão de sensorial, né? De barulho, de luzes, para que a criança consiga ser o máximo estimulada. Também, a gente vê que as crianças hoje, elas antigamente dormiam cedo, né? Criança, né? Horário de criança dormir. Hoje, o horário de criança dormir é 1 hora da manhã, mudou. E a minha pergunta: a criança que dorme mal, o aprendizado trava? Pode ser, com certeza, um grande problema de dificultar o aprendizado, não só o aprendizado, como várias outras coisas. O próprio crescimento orgânico mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, hormônios do crescimento, hormônios relacionados com a maturação óssea, eles têm alterações com um ciclo sono e vigília ruim. O nosso ciclo de sono ele é coordenado pela melatonina, né? Que é um hormônio produzido pela pineal, que ele é coordenado pela quantidade de iluminação que tem durante o dia, né? Então, o sol vai nascendo, você vai entender, o seu cérebro vai entender que aquilo é dia, eu preciso ficar acordado. O sol se põe, a luz baixa, o meu cérebro entende que tem menos luz, é hora de dormir, e a melatonina é produzida para você conseguir dormir, enfim. Então, uma criança que não justamente tem esse contato com o ambiente reduzido, fica muito tempo na tela, ela começa a perder essa noção do que é dia, o que é noite, de qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar, consequentemente tem um sono ruim, dificuldade para entrar no sono, e no dia seguinte, quando acorda, está extremamente agitado, sonolento, não consegue aprender nada. Então, o sono é elementar, é essencial para o aprendizado adequado, isso é básico. E não só para o aprendizado, mas para a concentração, também para o bom comportamento, para o bom desenvolvimento, seja ele psíquico ou estrutural mesmo, questão orgânica, né, de crescimento, tamanho, ganho de peso, etc. Então, eu sempre falo para os pais também no consultório que a gente leva muito em consideração, usando uma escala que chama Denver, o desenvolvimento quanto à fala, a interação pessoal-social e a motricidade, a parte motora, seja ela fina ou grosseira. E tem sempre um quinto elemento que eu trago para o consultório, que é o sono. Eu trago o sono como um fator de desenvolvimento, né? É um fator de monitoramento do desenvolvimento.
Então, tanto que tem pacientes que são autistas ou que têm algum atraso, que quando você olha retrospectivamente, você vê que lá no começo da vida, dentro dos primeiros meses, ele já tinha problema no sono. Então, o sono ruim é um alerta para atraso e também para comprometimento futuro do desenvolvimento. Uma criança que ela dorme meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Aí quando chega na hora da escola de manhã cedo, que o pai acorda porque tem que ir. Essa criança dormiu pouquíssimo, mas já tem, aí está com 12 anos, sei lá. Então, eu digo assim, qual o tratamento? É farmacológico? A gente sempre começa pela o dito higiene do sono, né? O tratamento de higiene do sono é quando você dá algumas orientações básicas, mas que são bem difíceis de ser seguidas ao cabo, assim, que é a criança tem que dormir sozinha, a criança tem que dormir num ambiente que seja pouco barulhento, pouco iluminado, e que a casa inteira tenha o hábito de dormir junto, né? Ou pelo menos que não seja, ela não tenha contato com o estímulo barulhento ou de iluminação do outro ambiente que vai dormir também. Além disso, que evitar o uso de telas pelo menos assim 3, 4 horas antes de se preparar para o sono. Tudo isso é higiene do sono. Fazer atividade física também, você emite adenosina, né, que é a substância que dá o cansaço, a sensação de cansaço, para que você lá no começo do sono consiga dormir de fato. Isso tudo são medidas que não são farmacológicas e elas são suficientes para mudar ou melhorar o sono na imensa maioria dos casos. A gente usa medicação em alguns casos específicos, como, por exemplo, o que eu citei de distúrbio do ciclo de sono. Quando você consegue provar que a dificuldade de dormir, ela acontece porque o cérebro está produzindo melatonina de forma bagunçada, errada. Então, eu vou dar a melatonina para a pessoa conseguir organizar e dormir melhor. A melatonina ela é uma boa medicação para organizar o sono, mas ela é uma péssima medicação para induzir o sono, como, por exemplo, o clonazepam, Rivotril, que consegue induzir o sono rápido. Então, a gente tenta só para essa finalidade, idealmente deveria ser só para essa finalidade. E aí, outros pacientes que têm transtornos do desenvolvimento, como autismo, deficiência intelectual, costumam ter um sono ruim, e aí a gente faz uso de algumas medicações nessas situações. Mas o ideal é que você melhore o sono de todos esses pacientes apenas com medidas não farmacológicas. Esse é o mundo ideal. Algo que me chamou a atenção. Então, o uso de tela para um bom sono precisa ser quantas horas antes de dormir? A gente preconiza que seja pelo menos 3, 4 horas antes da preparação para o sono. Então, vamos supor, quero que a criança durma, comece a preparar o sono para as 20, né? Então, eu vou pedir para a família no consultório que ela pare de dar tela pelo menos até as 16. 16, 16h30, no máximo 17. Justamente para ter menos estímulo, o corpo cansar, a mente cansar, para na hora de entrar no sono ela entra de forma natural. Então, se esse estímulo repetitivo noturno vai voltar para aquilo que a gente comentou. Iluminação, barulho, o cérebro vai entender que é dia. Entendendo que é dia, para que ele vai produzir a substância que vai induzir o sono à noite. Então, vai existir uma confusão e isso de forma repetida todos os dias vai redundar em dificuldade de dormir. Gente, olha, vamos ficar aqui o dia inteiro. Doutor Ian, e quando a nota na escola é baixa? Que geralmente diz é preguiça, mas às vezes essa nota baixa vira um problema de processamento no cérebro, não vira? Uma boa pergunta. Isso aí já é uma avaliação bem comum dentro do consultório de neuropediatria e faz parte da nossa investigação entender qual é o motivo, né? Então, existem muitas razões pelo qual um adolescente pode tirar nota baixa. Ele pode tirar nota baixa porque ele não consegue prestar atenção, e aí esse prestar atenção pode ser porque o adolescente não dorme direito, ou porque ele usa alguma medicação, ou porque ele tem TDAH, tem déficit atencional, ou esse não aprender direito pode ser porque ele tem uma dificuldade intelectual, por exemplo, né? Então, tem criança, no nosso país é muito comum, é muito alta a prevalência de deficiência intelectual, né? Que antigamente era chamado de retardo mental. Então, muitas vezes, você mesmo tendo uma atenção adequada, tendo uma escola com boa estrutura, uma boa família, e mesmo assim, às vezes a criança tem dificuldade de aprender. Então, vale a pena fazer uma avaliação de intelectual para entender o nível da intelectualidade daquela pessoa. Outro motivo pelo qual uma criança ou um adolescente pode não aprender de forma adequada. A gente tem um nicho
que é tratado como transtorno específico de aprendizagem, né? A criança pode ter dificuldade de escrita, né? Que seria o que a gente chama de disortografia, dificuldade de leitura, que é o que é conhecido como dislexia, ou de cálculo, que é chamado de descalculia. Então, faz parte da nossa investigação entender que as razões, a nota ruim ali no final é apenas a ponta do iceberg, a gente tem que entender qual é a causa, né? Se é uma, e também pode ser, obviamente, né, um ambiente familiar conturbado, a criança não tem rotina de estudo, muitas vezes por questões sociais, num país tão desigual quanto o nosso. Às vezes a criança tem que ajudar nas tarefas de casa, ajudar o pai a vender fazer uma atividade para trazer renda extra para a família, e aí não tem tempo para descansar de forma adequada, não tem tempo para estudar, e aí isso redunda em pouca concentração e dificuldade de tirar nota boa. Então, a queixa pode ser uma, mas a gente tem que investigar a causa por trás, que elas podem ser variadas. Gente, que fantástico, né? E quantos doutorandos tem em Boa Vista? No caso, quantos neurologistas infantis? É verdade. A gente tem de neurologia infantil. A doutora Charlotte foi minha professora na faculdade, foi uma das minhas referências, né? Sua fonte de inspiração. Com certeza, que eu gosto demais, né? Tem também a doutora Isabela, que era uma pediatra que trabalhava no Hospital da Criança e foi fazer residência num excelente hospital, que é o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Além delas duas, tem também o doutor Haroldo, que é um colega que, se eu não me engano, trabalha também lá no Hospital da Criança, e a doutora Elizabeth. Então, são 4, eu chegando agora são 5, né? Então, num estado de mais de 700 mil pessoas, beira a insanidade, assim. Porque e todos esses transtornos que a gente falou, isso a gente está levando mais para o comportamento, para o aprendizado, mas a gente nem falou da neurologia, assim, digamos, orgânica, né? Então, epilepsia, paralisia cerebral, doenças genéticas, doenças de tubo de movimento, doenças neuromusculares. Imagina todos esses grupos, doenças metabólicas, com o desenvolvimento, o aprendizado no meio, o sono, para apenas 5 pessoas cuidarem, né? Então, são muito poucos profissionais, mas isso é uma realidade não só no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro. Porque além de ser uma especialidade muito complexa, ela é muito demorada, né? Então, eu fiz 3 anos de pediatria, mais 3 anos de neuropediatria. Então, são 6 anos de especialização. Então, uma pessoa que quer ser neuropediatra e está terminando a faculdade agora, ela só vai ser daqui 6 anos. Então, São 12 anos, né? Exato, leva muito tempo para poder finalizar. Então, isso acaba que cria uma certa reserva de mercado pela própria natureza da duração, né? Então, muitos acabam fazendo especialidades que são mais curtas, né? E que também dão um retorno bom, como, por exemplo, o otorrino, o próprio oftalmo, dermatologia, radiologia, que são especialidades de acesso direto à anestesia. E isso faz com que a chegada até o título de especialista em neurologia infantil seja tão demorado. Doutor, nós falamos aí nas crianças com essas dificuldades. E existe o inverso? Criança que, mesmo usando tela, tudo, ela é inteligente, ela é rápida, mas ela volta para a tela. Como é que é isso? Tem o que é lento e tem o que é agitado mais. E acho até as outras crianças têm uma dificuldade até de comportamento com outros colegas. Exato. Se for no quesito de ter dificuldade de ficar quieto, digamos assim, né? Porque por ser muito hiperativo, os circuitos cerebrais que deixam a criança hiperativa são muito parecidas com os que deixam ele com déficit atencional. Por isso que existe o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem como base também a impulsividade, né? As crianças e os adolescentes, até os adultos, eles são muito impulsivos. Isso é um transtorno super conhecido e com um tratamento muito eficaz, tanto farmacológico quanto não farmacológico. E tem aquelas crianças que são, digamos assim, fora da curva, né? Que são crianças que têm altas habilidades e superdotação, né? Que mesmo com qualquer dificuldade e com muitos estímulos, etc., sempre vão ficar acima dos outros, né? Nós sabemos hoje em dia que altas habilidades não é tão raro quanto se pensava. Então, todo mundo com certeza vai saber conhecer algumas pessoas que têm altas habilidades. A questão é que nem todo mundo é testado, né? Agora, a superdotação não. Superdotação é extremamente raro. Superdotação é extremamente raro. 1 em milhões, assim, né? Então, aquela pessoa que você, nossa, sempre é uma juíza,
é um excelente jornalista, e ele sempre muito inteligente, pega as coisas muito rápido. Muitas vezes, se você for fazer uma avaliação neuropsicológica, você vai ver um QI ali acima de 130, né? E ela não foi tida ali na infância como um superdotado, com outras habilidades, mas a vida se deu e a pessoa se desenvolveu bem, né? Então, não é tão raro quanto parece. O laudo pro TEA é dado pelo psiquiatra ou pelo neuro? Pode ser pelos dois profissionais, né? Essas duas profissões, duas especialidades, elas caminham lado a lado em todos os aspectos. Então, o laudo do autista, ele pode ser feito tanto pelo neurologista infantil ou pelo neurologista geral adulto, quanto pelo psiquiatra, sem dúvida. Existe uma subespecialização dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria da infância e adolescência, que é 1 ano a mais de psiquiatria, que em Roraima, até onde eu sei, não tem nenhum especialista. Tinha uma colega que chamava Luísa Seminário, se eu não me engano, Natália, que é a filha da Luísa, e ela ficou um tempo, mas ela se estabeleceu em São Paulo. E também acaba que aqui em Roraima, muitos neurologistas adultos acabam atendendo crianças e muitos psiquiatras atendem crianças também, cobrindo essa deficiência da psiquiatria da infância e adolescência. Por ser um transtorno do desenvolvimento com uma vertente de alteração comportamental muito importante, então ela acaba perpassando as duas especialidades, né? Em centros maiores, né, Brasília, São Paulo, a gente percebe que a criança que é autista e tem mais alterações do comportamento, né, mais agitado, agressivo, auto e heteroagressivo, muitas vezes ela caminha mais para o lado da psiquiatria. Ao passo que essa mesma criança ou outras crianças autistas que tem epilepsia junto, que tem um risco maior, ou tem uma hipotonia importante, um distúrbio de movimento, ou tem muito atraso de fala predominante, essas crianças acabam ficando um pouco mais com o neurologista. Mas, na vida real, acaba que os dois profissionais são bem habilitados e estão acostumados a tratar os autistas, cada um com a sua formação, mas estão plenamente habilitados a fazê-lo. Veja que nicho de mercado, que necessidade tem o nosso estado, com muitas faculdades agora de medicina. Eu quero pedir que o senhor dê uma mensagem, como um professor mesmo, porque uma mensagem para os acadêmicos de medicina, para poderem conhecer um pouco mais, porque eu vejo que talvez até a falta, o aluno ele se espelha muito no professor. O senhor se espelhou na Charlotte e hoje ela deve ter muito orgulho. Então, eu diria, que mensagem o senhor daria para os acadêmicos de medicina, de todos os cursos que nós temos aqui, acho que hoje tem 4 cursos de medicina, o que o senhor diria dessa especialidade que não tem ninguém mais, que é a psiquiatria infantil e também neurologia pediátrica? Dê uma mensagem, diga da importância e um nicho que está aberto. Exatamente. Então, o que eu poderia dizer para os estudantes é que, primeiro, que eu sou apaixonado, então, é uma área fascinante, né? Então, tanto você trabalhar com o desenvolvimento, a dificuldade de aprendizado e também com a parte mais clássica, digamos assim, da neurologia, né? Que é a parte de epilepsia, a parte de distúrbio de movimento, doenças neuromusculares. Para mim, as duas áreas são completamente fascinantes e são capazes de deixar um profissional bem realizado e pleno para isso. Justamente por ser uma área muito carente, por ser de muita dificuldade de acesso, por ser demorado, acaba que existe um nicho de mercado aberto completamente para você vir trabalhar, né? Então, o que eu posso dizer assim para os estudantes é que se vocês vierem por esse caminho, vocês vão ser capazes de ajudar muita gente. Isso talvez seja a parte mais legal da minha profissão. Então, muitas famílias que eu atendo todos os dias, que estão há 2, 3 anos esperando por um atendimento, esperando por um diagnóstico, ou às vezes esperando um diagnóstico ser descartado, né? E isso é tão carente, não só aqui em Roraima, mas no Brasil inteiro, que isso independente muitas vezes do nível socioeconômico da pessoa, né? Então, eu já atendi pessoas que têm grana, mas que têm dificuldade de ter acesso à profissão e eu vou descartar um diagnóstico, confirmar um diagnóstico com a criança já tendo passado por muita dificuldade, muitas limitações. Então, acho que essa é a imagem, a mensagem que eu deixaria. Vem porque é interessante, é demorado e difícil, não vou negar, mas eu parto do pressuposto que quem quer ser médico quer ajudar as pessoas, né?
Isso é meio que o básico do básico. Oh, Então, se você quer ajudar e gosta da área, será muito bem-vindo. olha, o povo quer saber, eu também quero saber. Diga para gente como, eu sei que são poucas vagas, como que um pai e uma mãe que tem uma criança precisando da sua avaliação vai chegar no senhor? Onde é que o senhor está trabalhando? Se ainda tem algum espacinho, porque olha, tem muita gente querendo lhe contratar. Certo. Então, eu vou fazer o mexendo das redes sociais aqui, né? Pode fazer. O meu Instagram é @neuropediatraian, Ian com Y. Você abrindo a página ali do Instagram, logo abaixo vai ter o WhatsApp escrito, você clica e já vai direto para o agendamento das consultas. Eu fui concursado agora no concurso da Prefeitura de Boa Vista, então eu vou começar a trabalhar da rede pública no Hospital da Criança. E pela rede privada, eu atendo no hospital, na Multimed Roraima, que fica em frente ao CTG, e vou começar a atender também na clínica Perfil. E para os pacientes de plano de saúde, que eu vou começar a atender pelo GEAP, eu vou começar a atender na clínica Afetos. Gente, fica aí. Eu prometo para vocês que eu vou pegar todos os contatos destas clínicas e eu vou poder também ser uma agente multiplicadora do trabalho do doutor Ian Rodrigues, e ainda vou pedir mais, que um médico como ele precisa de oração, precisa de energia positiva, para que nós, mães, avós, bisavós, possamos blindar esse rapaz, para que a saúde dele seja realmente bem fortalecida. Amém. Seja muito bem-vindo, doutor Ian. Eu deixo para o senhor se despedir e, na saída, o senhor vai deixar todos os seus contatos. E muito obrigado. Compartilha, curte, divulga esse episódio. Nós vamos, assim, viralizar, porque, com certeza, o senhor trouxe aqui informações que vão acrescentar muito e ainda das outras patologias que a gente sabe também da carência. A gente vai trazer ele aqui para falar só de epilepsia, de outros problemas, de todas as outras patologias, que são muitas. Mas aqui a gente já vai fazer uma corrente pela saúde dele, viu? Muito obrigado, e nós vamos viralizar essas informações. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco de mim, da minha profissão, e fico à disposição sempre para poder conversar sobre coisas da minha área, e me coloco à disposição. Estou muito orgulhoso, muito feliz de poder voltar para o meu estado, né? Como eu falo, sou 100% Macuxi, nascido e criado, e o que tocou meu coração para voltar, assim, foi a ciência de que aqui realmente está muito carente, e eu queria ficar perto da minha família, então juntou as duas coisas, né? Eu queria ficar perto da minha família e saber que aqui eu ia ajudar muitas pessoas, então eu estou muito feliz. Gente, continua aí, viu? Clica aí em todos os recortes que vai sair do doutor Ian.